Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as nossas palavras demonstrem sempre o poder do Espírito Santo, para que a nossa fé se baseie no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Teresinha, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo juntos, né? Bom, esse vídeo foi muito bom de fazer, foi muito gostoso. Vou explicar para vocês por quê, né? Porque primeiro falar de amor, né? Falar de amor é sempre muito bom. E também porque eu fui fazendo o vídeo escutando umas músicas, sabe? De fundo, assim, né? Eu não tenho essa prática de fazer as coisas e escutar música, não. Quem consegue fazer isso são os adolescentes de hoje, né? E hoje eu fiz essa experiência de fazer, né, escrever esse vídeo para vocês. Então, você que já está comigo há vários vídeos, né, que gosta de refletir junto sobre a palavra de Deus e sobre o dia a dia que a gente está passando, né, e como lidar com tudo isso com um olhar cristão, católico. Então já se inscreva aqui no canal, aqui nesse botão vermelho, clique no botão. Isso sempre ajuda, né, a divulgar mais a palavra. Você está ajudando a evangelizar mais dessa forma. Compartilhe, curta, comente, fique à vontade, tá? Se junte a mim nessa reflexão. E outra coisa, escutar música romântica não é pecado, não, tá? Assim, e amar também não é pecado, né? Não tem problema nenhum em amar, porque Deus quer que a gente nos ame. Deus quis, né, colocar o homem e a mulher para se amar, porque não é bom, né? Como Ele mesmo nos diz em Gênesis, não era bom que o homem ficasse sozinho, né? Ele precisava de alguém para ter com você, né? E esse alguém é totalmente recíproco. Ou seja, o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Olha que coisa linda. Desde o Gênesis, Deus já não começa a ensinar a beleza do amor, né? E aí, a reflexão que eu proponho para vocês é sobre essas duas frases, né? Uma frase, talvez, eu acredito que vocês já escutaram muito, né? O casamento tem que ser um eterno namoro, né? E eu refletindo, né, aqui para fazer o vídeo, eu pensei na frase ao contrário. Eu falei, deixa eu ver como é que seria essa reflexão da frase ao contrário, né? E o namoro, ele não deveria ser um eterno casamento? A gente fica meio confuso, mas dá para fazer uma reflexão muito boa com essas duas frases, tá? Eu quero começar a provocação aqui pela frase: por que o casamento tem que ser um eterno namoro? Não é tipo assim, o casamento tem que ser um eterno namoro. Quer dizer então que o namoro é bom e o casamento é ruim? Quer dizer então que o que eu fazia no namoro é porque eu não estou fazendo no casamento mais? O que você fazia no namoro que você não está fazendo mais no casamento? Hein? O que vocês faziam antes que vocês não estão fazendo mais? Não. Não é isso que você está pensando, não, a cabeça. Olha a cabeça, tá vendo? Cheia de bobeira. Eu estou falando do carinho, eu estou falando de abrir a porta do carro, é isso que eu estou falando. O que você está pensando que eu estou falando? Se você está pensando isso que eu estou pensando que você está pensando, então pode ser isso também. Mas vamos lá. Se a gente for resumir o casamento, vocês poderiam sugerir várias palavras, né? Sugere uma palavra porque é o que resume o casamento. Vocês sugeririam várias palavras, né? Com certeza uma delas seria o amor, né? Isso é indiscutível, o amor, palavra central ali que rege todo o relacionamento, né? O casamento. Mas aqui eu queria sugerir uma palavra primeiro, né? Queria que vocês me dessem essa licença de sugerir uma palavra, que seria a palavra compromisso. Compromisso. Aí eu vou dar um exemplo em relação a compromisso. Você tem que pegar um voo amanhã, voo às 9 da manhã, por exemplo. E aí isso é um compromisso que você tem, né? E para você pegar esse voo, você tem toda uma preparação, né? Você arruma a mala, você
arruma o que você vai jantar, o que você vai já tomar de café da manhã, você prepara a sua roupa que você vai usar, você confere se fez o check-in, você deixa tudo preparado, você vê lá se vai pegar um táxi, se vai de Uber, se vai de carro, do que você vai, se vai pegar carona, se vai pegar... Ou seja, você tem toda uma preparação para aquele compromisso. Percebe que o compromisso, quando você se compromete com algo, o compromisso ele rege várias coisas, né? O compromisso do casamento, ele rege várias coisas, né? Ele rege o respeito, tem comprometimento com o outro, tem a fidelidade, tem o carinho, tem o amor, tem a compreensão, tem a paciência, ou seja, tem várias coisas que regem ali quando você assume o compromisso com o outro, certo? Mas aí, poxa, Thiago, você está comparando pegar um voo, um casamento, tá, tudo bem, né? Então o casamento é muito mais do que um compromisso, né? Ele é dedicação. Eu queria me atrever a sugerir essas duas palavras, dedicação e compromisso. Por que essas duas palavras? Porque tem uma passagem, né, da Bíblia, de Gênesis, onde Jacó era filho de Isaac, que era filho de Abraão, ok? Ou seja, Jacó era neto de Abraão. E Jacó posteriormente veio a mudar o seu nome para Israel, né? E de Jacó vieram as 12 tribos, ok? Localizaram, né? Quem que é Jacó? Então Jacó, ele conheceu Raquel. Raquel era sua prima e ele se apaixonou por ela. Se apaixonou por Raquel, né? Só que ele foi lá e deu um beijo nela e ela não sabia que ele era primo dela, porque foi no momento que se conheceram ali e tal. E aí, no meio disso tudo, né, ele conheceu o sogro, futuro sogro, né, começou a trabalhar com ele ali, né? E aí o sogro falou: "Não, você não vai trabalhar de graça para mim, né? O que você quer aí, né, em troca, tal, salário?" E ele falou assim: "Não, eu quero casar com Raquel, a sua filha." Ele falou assim: "Ok, então você vai trabalhar para mim durante 7 anos e depois de 7 anos você vai casar com ela." Ele trabalhou 7 anos de graça aguardando Raquel. E ele fala que os anos passaram como dias. Olha só, olha que lindo, gente. Para Jacó, os anos passaram como dias. Por quê? Pelo amor que ele sentia por ela. Então, o trabalho foi prazeroso para ele. E aí entra a dedicação. Então, muito mais do que um compromisso, porque ele ainda não tinha um compromisso com ela, né? Mas teve uma dedicação de 7 anos para chegar ao momento em que ele a teria como esposa. E aí, assim, sem mais delongas, né? Quando chegou o dia do casamento, Raquel não era a mais velha, era Lia. E aí, na hora lá deles fazerem, né, terem a relação, o pai colocou a filha mais velha dentro da tenda e ele não viu, né, por causa das roupas e tal. Então ele fez a relação com a filha mais velha e de manhã que ele acordou, ele saiu da tenda furioso. "Por quê? Você fez isso comigo, né?" E aí Labão falou: "Olha, porque a gente tem um costume aqui que primeiro que em casa são as mais velhas, né? Então já que você quer tanto a Raquel, então você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E aí você vai ter Raquel oficialmente como sua mulher." E adivinha o que ele fez? Trabalhou mais 7 anos. Foram mais 7 anos de dedicação pelo amor que ele tinha por Raquel. Essa que é a proposta, porque é um sentimento. Você ter um compromisso, um namoro, um casamento, um noivado, que seja, o sentimento precisa vir primeiro. E aí quando você fala que o casamento ele tem que ser um eterno namoro, né? O namoro
namoro, ele se remete a muita dedicação, a conquista, né? Então isso tem que continuar depois, né? Aquele beijo, aquele abraço inesperado. Você não fazia isso antes, então que isso continue depois. E da mesma forma como o namoro tem que ser um eterno casamento. Poxa, mas eu nem casei ainda, né? Eu tô namorando, como é que eu vou saber o que é o casamento? O casamento, meu amigo, minha amiga, é comprometimento, é você se comprometer com aquela pessoa. É você se dedicar de fato àquela pessoa, tá? E aí, tem gente aí que mas poxa, Thiago, eu não casei ainda e tal, nem sei se eu vou casar ou não quero casar. No problem. Sem problema, não tem problema nenhum. Sabe por quê? Até porque São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala, e ele fala muito bem, né? Claro, né? São Paulo, né? Ele fala muito bem que quem está solteiro está livre de preocupações, porque preocupa com as coisas do Senhor e preocupa em como agradar ao Senhor. Do contrário, quem está casado se preocupa com as coisas do mundo e em agradar o marido e a esposa. Vira uma diferença? É muito clara a diferença. Quem está solteiro se preocupa com as coisas do Senhor em agradar o Senhor. Quem é casado se preocupa com as coisas do mundo em agradar o esposo ou a esposa. E aí ele completa: e este fica dividido. Este fica dividido e fica. Você que é casada, você sabe. Você já teve que dizer uns nãos para Deus. Você já teve que dizer alguns nãos para Deus por causa do seu marido e por causa da sua esposa. Fala a verdade. E às vezes você sabia, você falava não para Deus, mas com o coração na mão. Eu falava assim, poxa, mas se eu falar não para ela, vai ser pior, não é? Ou então, nossa, se eu falar não para ele, ai meu Deus do céu, só eu sei, só eu que aguento esse cara. Não é assim? E São Paulo, ele fala que isso acontece na prática, tá? Mas não sofra também por causa disso, tá? Isso é uma batalha diária. Você, marido, você santifica a sua esposa, que às vezes falta fé na sua esposa. Se você tem a fé, você consegue santificar ela aos poucos. E você, esposa, da mesma forma, se você tem um marido que não tem aquela fé que você tem, você vai conseguir santificá-lo aos poucos, através do exemplo de Cristo, através do exemplo dos santos. Vocês conseguem santificar um ao outro. Então, meus amigos, fique todo mundo tranquilo, tá? Quem está solteiro fica tranquilo, quem está casado também fica tranquilo, que no final vai dar tudo certo, tá? Vamos pro namoro, né? Namorado, namorada. Vocês têm que enxergar o namoro como um casamento. Voltando onde a gente parou, né? Tem que enxergar o namoro como um casamento. Ou seja, você tem que conhecer, é lógico, quem está com você, né? Você tem que saber os gostos da pessoa, a pessoa tem que saber os seus gostos, né? Então, tenham boas conversas. O que vai ficar depois são as conversas, o que vai permanecer são as conversas, é a amizade, a cumplicidade. Você tem que ser o melhor amigo da sua namorada e você, namorada, tem que ser a melhor amiga do seu namorado. Vocês têm que ser totalmente cúmplices um do outro. E esse negócio assim, mas eu quero, eu tenho que ter uma amiga para dividir, né, os meus problemas e tal. Gente, você confia mesmo nessa amiga? E o cara, porque meu brother, porque eu tenho que falar com meu brother ali, né? Só ele que me entende. Opa, peraí então, casa com ele, ué. E você aí que tem amiga que só ela te entende, casa com ela. Não, a gente tem que compartilhar, é lógico. É importante, quando a gente está passando um problema, dividir. Poxa, mas o problema é com ele e com ela. Como é que eu vou dividir isso com ele e com ela? Não tem com quem eu dividir. Tem sim, tem. Tem seu pai, tem sua mãe. Pessoas de fato que amam você, que criaram você,
que te amam, né, e que querem sempre seu bem. E também tem seu pároco. Tem o seu pároco da sua paróquia. Ele é a pessoa que recebeu a bênção de Deus para poder te abençoar. Ele com certeza está ungido pelo Espírito Santo e vai saber sim te falar a palavra que você precisa escutar, namorado ou namorada, e você que é casado também, tá? Por isso é importante, né, que o namoro seja santo, né? O sexo é importante, ok, é importante, só que ele não é o primordial. Ele não é o primordial. O primordial é que haja o sentimento entre o casal, o sentimento, o amor, tá? O sexo vai acontecer? Vai, mas se você pôr o sexo na frente do sentimento, o seu relacionamento, o comprometimento que o seu marido ou a sua esposa vai ter com você vai estar relacionado ao sexo. Agora imagina só, a gente tem que pensar às vezes meio assim, né? Com o que pode acontecer de fato. Você se casa, né? Aquela menina gata pra caramba, nossa, era a top lá do colégio, todo mundo queria ficar com ela e eu peguei, né? Casei com a mulher, tal. Passou 2 anos de casamento, mulher top. Passou 2 anos de casamento, ela sofre um acidente de carro. Sofre um acidente de carro e fica, tipo, tetraplégica. E aí, perde as funções. E aí? Ou então, você pegou o cara lá, né? O cara todo fortão, era o galã da escola, as meninas ficavam todas correndo atrás dele, né? Mas aí você conseguiu abocanhar o galãzão lá, é isso aí. E aí, esse galãzão seu também, ele pegou, foi pra guerra. Tô falando, mas foi pra guerra, né? E aí na guerra ela levou um tiro e perdeu as funções, ficou tetraplégico também, sei lá, né? Gente, pode acontecer tanta coisa, a pessoa bate a cabeça no chão e aí perde as funções, né, mentais e vira uma criança de 5, 6 anos para você cuidar. E aí? Você casou com a pessoa na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da sua vida, até que a morte vos separe. Então, o sentimento que você tem por essa pessoa tem que ser muito maior, tem que ser maior do que todo o resto, tem que ser maior do que a atração que você tem pelo corpo dela, né? Pela voz daquela pessoa, pelo olhar daquela pessoa, e se ela ficar cega? E aí? Ou seja, isso tudo ajuda? Ajuda. É o mais importante? De forma alguma. Você precisa amar. E amar é dedicar-se, é comprometer-se. E aí Jesus nos lembra, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. Isso é Jesus nos falando, tá? Deus fez o homem e a mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e eles serão uma só carne. E assim já não serão 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe.